Graça e paz a todos. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Gostaria de compartilhar algo bem interessante que eu ouvi e vi, a respeito do relógio do Apocalipse, que nós conhecemos como o relógio do fim do mundo. Esse relógio ontem ele foi atualizado, faltando 85 segundos para o fim do mundo. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Verdadeiramente, esse relógio, ele marca, ele diz algo sobre a vinda do Senhor? Há alguns que acreditam que sim, há outros que acreditam que não, mas independente do seu posicionamento quanto a acreditar ou não acreditar, o que nós temos que perceber é algo que as Escrituras Sagradas nos mostram. E o que é que ela nos diz a respeito do mundo, a respeito da vida cristã, a respeito da Igreja de Cristo? Primeiro, o próprio Jesus ele cita que os filhos das trevas, eles são mais astutos, mais espertos e até mesmo organizados, compromissados, que eu estou acrescentando algo ao termo, porque conforme vemos a ação do inimigo, nós percebemos que realmente eles são assim. Eles são firmes, eles não desistem, eles até o fim, eles procuram criar toda má sorte, digamos assim, de estratégia para enganar o cristão, para se desfazer da igreja, se levantando contra a palavra, contra Deus, porque primeiramente, quando houve a queda, a primeira coisa que ele fez foi se levantar contra Deus, se soberbeceu, se exaltou-se e foi contra os princípios lá no céu, os princípios do Senhor. E diante disso, nós vemos que eles são espertos, astutos, no entanto que o próprio Jesus também nos fala que na grande tribulação, se possível fosse, eles enganariam até os eleitos, Ou seja, os anticristos, os falsos mestres, os falsos profetas, e todos eles inspirados, transfigurados em homens de Deus, mas por trás o espírito maligno agindo, enganando e carregando multidões, assim como os anjos do céu carregaram a terça parte, levaram a terça parte consigo para o engano, para a rebeldia. Do mesmo modo, a terra também, muitos dos seus habitantes serão levados, e pode-se dizer que serão mais condenados do que salvos, segundo também o que o Senhor nos diz. O Senhor é perguntado sobre se muitos seriam salvos, e ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição. Então nós vemos que a porta estreita é um lugar onde só entra carne e sangue. Jesus fala, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, se carne e sangue não herda, por que a porta é estreita? Porque só entra o Espírito. Só entra uma vida totalmente espiritual, um corpo glorificado, não um corpo humano, um corpo sem sangue, um corpo sem carne, mas um corpo glorificado, um corpo totalmente iluminado, um corpo que voltou à sua essência original desde a criação, um corpo e um ser vivo, um ser humano que entra pelo Espírito, com o Espírito todo alinhado, completo no Senhor. Então, nós podemos entender que eles, os filhos das trevas, são espertos, não desistem, enquanto muitos cristãos têm desistido, enquanto muitos cristãos não têm firmeza espiritual, enquanto eles não têm ânimo para buscar a palavra, para meditar, para ir aos cultos, viver os seus compromissos, honrar a sua fidelidade com o Senhor. Os filhos das trevas, eles não se cansam dia e noite, eles jejuam, eles planejam, têm reuniões, para administrar, para decidir as estratégias que vão trazer para que os filhos de Deus que estão se esforçando para caminhar na santidade, eles possam correr o risco de cair e assim ele carregar muito mais pessoas para o abismo.
Então eles têm estratégia, eles não desistem. Você vê que o inimigo, tanto você ore, você busque, tanto você seja fiel, mas ele ainda continua ali. E o próprio Senhor nos diz através de Pedro que ele anda ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Basta uma brecha e ele diz que sim, ele tem essa ação de entrar e fazer um estrago em nossas vidas por uma brechinha sequer. Então, nós entendemos que eles são, sim, astutos, que eles são espertos e até mais espertos que muitos cristãos, né, que não têm o compromisso com o Senhor. Porém, não é sobre isso que essa mensagem sobre esse relógio nos traz, mas é sobre um tempo de fidelidade que nós temos que ter com o Senhor, um tempo de realmente alertar. Se até o mundo que jaz o maligno, conforme o Senhor nos diz, se até ele tem acreditado, ele tem entendido, seja por pesquisa, seja por cientista, seja pelo que for, eles têm entendido que o mundo está entrando no seu tempo final, está colapsando, está no sentido de caos, de destruição, e eu digo toda a terra, né? E eles declaram isso da mesma forma. Se eles estão percebendo isso e anunciando, a igreja do Senhor não deveria mais ainda ser trombeta, tocar trombeta na terra, anunciar, se posicionar, sabendo que até os filhos das trevas estão anunciando que vai haver destruição, que o tempo da terra está acabando. Eu não falo nem do que Jesus tem dito, que já vivemos estudando profecias, estudando a palavra. Nós entendemos que nós somos uma geração que provavelmente será a última para o cumprimento profético, a última da vinda do Senhor, a última que verá realmente o retorno do Messias, e sabendo disso, que toda a terra será desfeita, que haverá destruição. Cadê o posicionamento da igreja? Cadê o desejo e a vontade da igreja de buscar, de se santificar, de se preparar para aquilo que está por vir sobre a terra? Cadê? Porque os grandes eles têm construído bunkers, os grandes eles têm construído refúgios, os grandes eles têm preparado com alimento, os grandes eles têm se preparado, né, com armamentos, eles têm se preparado em todas as áreas que eles acham conveniente e acha que é a forma de proteção. Eles têm sim investido tempo, investido dinheiro, investido até o sono para que eles possam buscar ao máximo a proteção, enquanto os das trevas estão buscando o máximo, perdendo tudo, negociando tudo que tem para trazer o caos para o mundo, né? Para o homem, para o justo. E a igreja? A igreja hoje tem comido, bebido e se deleitado, né, em suas vontades. A igreja não tem tido compromisso com o Senhor. A igreja não tem tido tempo para orar, não tem tido tempo para meditar na palavra, está totalmente distraído, enquanto uns anunciam juízo, outros anunciam santificação, outros anunciam mudança de vida, outros em outro grupo anuncia prosperidade apenas, anuncia construção de reinos e impérios, anuncia é, teorias mentirosas. E a palavra do Senhor nos diz em Ezequiel que o homem ele ia imaginar tanta coisa que ele ia começar a inventar o seu modo de vida e assim contaminar toda uma geração, contaminar pessoas por sua própria imaginação e inventar coisas, começar a inventar modo de vida, começar a inventar prazeres, começar a inventar modas, e assim tem acontecido. E os cristãos têm vivido isso. Os cristãos têm se perdido nisso, sabe? Aqueles que eram fervorosos no início, que buscavam a Deus com excelência, que se dobravam, que se humilhavam, que choravam, que se arrependiam, que entravam no quarto e tirava tempo de qualidade com Deus, meditava na palavra mesmo sem entender, orava, jejuava para que entendesse e ali as portas iam se abrindo. Esses cristãos estão entrando em escassez. A palavra do Senhor diz que o ouro de Ofir é um ouro muito difícil de se encontrar. E nós podemos comparar hoje o cristão verdadeiro como esse ouro. É difícil de se encontrar, porque poucos querem renunciar tempo, trabalho, vida
e um tempo em que nós conhecendo, até o ímpio hoje sabe que Jesus está voltando e o crente não se posiciona para aguardar o seu Senhor. Imagina Jesus descendo das nuvens e aqueles que negligenciaram, aqueles que dormiram, que relaxaram no tempo de vida com Deus, que relaxaram na sua vida espiritual, eles olhando para o alto e dizendo: Eu vou, Senhor, porque eu acredito em Ti. Você acha que o Senhor vai te receber, vai receber esse tipo de pessoa? É claro que não. O Senhor vai dizer assim: se aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? É toda a transgressão da lei. A iniquidade é você conhecer a palavra e não praticar, é iniquidade. Iniquidade é você conhecer o que o Senhor quer que você seja, o que o Senhor quer que você faça e você não agir. Isso é iniquidade. Iniquidade é você desprezar a lei do Senhor, é você desprezar o próprio Senhor, que é a palavra de Deus. Isso é iniquidade. Então, quem não se posiciona e não age com prudência para se preparar para a vinda do Senhor, ele está sendo um transgressor da lei. E diria mais, segundo a Tessalonicenses, a partir do capítulo 1 estava circulando cartas, né, em Tessalônia, dizendo que Jesus estava voltando. E aí Paulo vai explicar, não, isso não vai acontecer quando o anticristo vier, e assim, assim, e muito mais. Porém, ele cita essa expressão, ele vai explicar para aquele povo o tempo que Jesus ia voltar, e conforme o que ele já tinha explicado, porque o povo estava abandonando tudo. Estava deixando casa, família, para buscar a santificação e a preparação para o retorno do Messias. E nessa geração, que já estamos mais próximos, 2000 anos, cerca de 2000 anos já se passaram daquele período dessa carta escrita. E nessa geração, imagine Paulo olhando do alto e vendo essa geração dormindo, sem qualquer entendimento ou sem qualquer ânimo para se preparar para a vinda do Messias. Enquanto há 2000 anos atrás eles ouviram cartas tão avivados, tão fortalecidos eles estavam e prontos para o retorno do Messias eles estavam, que eles iriam abandonar tudo, eles já estavam deixando tudo, até que Paulo diz: calma, não é agora. Tem que acontecer ainda alguns eventos, mas esses eventos estão acontecendo na nossa geração. E o mesmo ato que esse povo teve é o mesmo ato que nós deveríamos ter hoje. Enquanto os grandes, repetindo, eles estão fazendo bunkers, eles estão se preparando com alimentos armazenados, com armamentos, essas não são nossas armas e esses não são os recursos que nos protegem. Porém, os que nos protegem, os recursos que nos guardam, que nos mantêm vivo e que vai nos manter íntegro diante da presença do Senhor, sem que qualquer destruição ou maldição venha sobre nós, é a nossa obediência ao Senhor, manter a fé viva em oração, em confiança no Senhor, mantendo o posicionamento de verdadeiro cristão, mantendo uma vida ativa, um espírito vivo, mantendo o fogo da presença de Deus dentro de nós. Isso que vai nos guardar, isso que vai nos livrar do caos, isso que vai nos fazer subir para a eternidade e descer para a Nova Jerusalém que o Senhor tem preparado. Então pense bem, é um tempo de posicionamento, grupos, é, grupos de oração, grupos no WhatsApp, grupos físicos, né? Grupos em templos normais, são formados para que haja edificação para o corpo de Cristo, para o povo de Deus. E é isso que nós devemos buscar, edificação. Devemos fluir em dons, devemos fluir na palavra, devemos fluir na oração, porque nós somos as testemunhas de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que vamos proclamar as boas novas, mas como proclamaremos se não temos a vontade de servir ao Deus vivo? Como proclamaremos que dizemos: eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu vivo para o Senhor, mas não tem um tempo de oração com qualidade, não ouve a voz de Deus, não busca a santificação, não busca renunciar ao mundo, os prazeres dessa terra, para se alinhar com Deus? Quem se torna mentiroso? O Senhor conta uma parábola de dois filhos. Ele diz a um, ele dá uma ordem e ele diz assim: vai arar o campo, vai cuidar do campo. E ele diz: não vou, pai. E o outro ele diz assim: vai cuidar do campo. E ele diz: eu vou, pai.
Porém, o que disse que não ia, foi. E aquele que disse que ia, não foi. E aí, eis a pergunta: quem fez a vontade do Pai? Foi o primeiro ou o segundo? E nós entendemos qual foi. Do mesmo modo, somos nós. Nós não podemos dizer que somos cristãos sem executar o papel do cristão. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus, que amamos o Senhor, se não conseguimos renunciar ao mínimo para ter uma vida com Deus. Então, fica em nome de Jesus esse recado, que o Senhor toque no seu coração para você despertar para uma vida de santidade, para uma vida de obediência ao Senhor, para uma vida de temor. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui porque o Senhor quer nos salvar. E esse é o lugar que ele preparou para que nós viéssemos receber essa salvação, a igreja do Senhor, por meio do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, transformando a igreja, mexendo nos candeeiros e a glória do Pai Todo-Poderoso. Esse foi o lugar que ele preparou. Aqui na terra, nos céus, tem lugar reservado para nós, para que venha nos receber quando nós formos aprovados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, pense bem que tipo de vida você quer viver, que tipo de verdade você está declarando, pense bem, para que os teus lábios não possam te tornar mentiroso, viu? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e você tenha força e vigor para renunciar ao mundo e se voltar para Deus. Caso você esteja, sinta-se depois dessa pequena mensagem que você está afastado do Senhor, ore, renove essa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Renove, volte a ir para a igreja, volte a ter tempo com Deus, volte à sua rotina de oração, seu tempo de oração, e assim o Senhor te perdoará e uma nova vida irá recomeçar. Mas não pare. Se você parar aqui, você pode ser vítima do sistema e nunca mais o mundo te liberar, o mundo te permitir voltar para os braços do Pai. E por que eu digo isso? Porque uma vez que caímos na armadilha do mundo, ele vai enfraquecendo nossa força, ele vai enfraquecendo o espírito, até que não venhamos mais conseguir decidir abandonar o mal e voltar para o Senhor. E uma vez que já estivemos na presença do Senhor e já saímos, então se torna 2 vezes mais difícil voltar à presença de Deus. É melhor continuar com o que já tem do que arriscar perder tudo que já conquistou em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe novamente, em nome de Jesus.